Tá, joia, então. Obrigado, Ferraz, pelas palavras. É uma honra também estar junto com vocês. O Kardec, você está ouvindo melhor agora? Eu vi que no grupo de WhatsApp aqui você falou que não estava conseguindo ouvir a gente. Está conseguindo ouvir agora? Se quiser mandar mensagem no grupo de WhatsApp aqui. O Kardec mandou uma mensagem aqui no grupo, falou que não está escutando na videochamada. Eu vi a mensagem dele aqui, que ele não consegue ouvir. Ó, Eita, aí vai essa ficar. aula, Ele não tem áudio. ele tem que ouvir para ter futuro. Mas essa aula ela vai estar sendo gravada e depois eu disponibilizo, vou subir ela para o YouTube e depois eu disponibilizo ela para vocês para acompanharem aí os estudos de vocês, tá bom? Ok. Ele botou no chat aqui que não consegue. Tá bom. Alan, eu não sei se você tem aqui, tem uma funçãozinha, ele não vai estar ouvindo. Eu vou mandar, pessoal, só vou mandar um áudio para ele no grupo aqui para a gente tentar duas coisas, tá? Uma é no notebook dele lá, senão eu vou pedir para ele sair e mandar o convite novamente ou aceitá-lo novamente. Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui. Ok. Bom, Kardec, é enquanto, o seguinte, o enquanto que eu vou pedir para você? Aqui no cantinho tem um microfone, eu não sei se o seu está ativado. Se não tiver, eu pedi para você tentar, né, ativar e desativá-lo e ativá-lo, ver se volta ao normal. Se não, eu vou pedir para você sair da sala e me mandar o convite de novo para eu aceitá-lo novamente, tá bom? enquanto o Alan está tentando entrar, vocês estão entrando com a aeronave nas especificações operativas ou ela já está e vocês já fazem algum tipo de manutenção? Qual é Não, o nível de conhecimento de vocês sobre a célula e, claro, também o que vocês sabem de motor dessa aeronave? ela já está na especificação, né? E esse curso é só para agregar. O pessoal está bastante familiarizado com a aeronave, né? E a gente ela está na nossa especificação há algum tempo, mas é um curso que precisa ser renovado. E também a gente tem pessoal novo chegando que ainda não tem esse curso, então só para revalidação também. Legal. Legal, legal. O Alan voltou. Voltou. Consegue ouvir agora ou não? Alan, deu certo? Deu certo, Alan? Ele mandou uma mensagem no chat. Fui eu que mandei. Ah, tá. Tá ouvindo a gente? Saiu de novo. A última vez que eu tive isso, deu certo. Ele tentando no microfone dele e ele saindo e aceitando ele na aula novamente. Percebi que ele saiu de novo. O celular dele é iPhone, deve ser configuração. Eita. Deixa eu ver aqui. Vou tentar fazer uma coisa aqui então. Deixa eu. Ele pediu um tempinho para ajustar a conexão dele. Tá, joia então. Na escuta lá? Sim, agora eu estou escutando Ah, vocês. beleza. Show de Show de bola. bola. Show de bola. Então, tá contigo aí, Thiago. Tá ok? Pessoal, vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Sim, Tá sendo compartilhada a tela inicial? sim. Deixa eu só fazer uma palavrinha antes. Esse material que ele está projetando, esse vocês já têm acesso lá pela plataforma, porque os três já fizeram o treinamento, é o mesmo login e senha que vocês usaram para fazer o último treinamento. Entram lá, entram no curso ATR, você pode baixar esse material, tá bom? Tá contigo. Tá tudo.
Uhum. Então tá joia. Pessoal, todo mundo agora na escuta. Vamos lá então. É um treinamento de ATR. É legal ter ouvido aí que vocês já trabalham com a aeronave e eu não sei se todos giram esse motor numa certa rotina, né? Se faz parte do trabalho de vocês, se isso é rotineiro, mas eu vou tentar fazer aqui da forma mais prática possível e eu tentei montar um material o mais didático possível para pessoas que estivessem iniciando ou se fosse somente o recorrente. Tá legal? Então é o treinamento do Hanap aí do motor TW 127 Fox. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, não? Então tá bom. Pessoal, é só o seguinte, me chamo Thiago, tá? Santos, sou líder de manutenção de linha nas linhas aéreas, estou lá desde 2011, tá legal? Esse treinamento aqui no cantinho tá marcando que é 6 horas, mas serão 4 horas e meia, né? Serão 3 dias de 1h30 cada, tá legal? Ok. Falar um pouquinho de mim e depois eu queria saber um pouquinho de vocês aí. Trabalho com manutenção de aeronaves há 21 anos, 7 meses, comecei no Exército, sou ex-militar, tá legal? Conheci o Ferraz lá no Exército, eu trabalhava no Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército, ele era do CIAVEX, que é o Centro de Instrução de Aviação do Exército. Saindo do Exército, eu trabalhei na First Wave como auxiliar de manutenção, depois fui para a DGEX, já como técnico, e estou na Azul desde 2011. Desde 2015 eu estou na função de líder de manutenção, tá legal? Eu tenho 11 anos de experiência com o ATR, com essa aeronave, e 10 anos de experiência com esse motor aí, tanto trabalhando no motor quanto com o Hanap. Tá legal? Sou casado, tenho 41 anos de idade, tenho 2 filhas, uma de 19, uma de 1 ano e meio. Sou apaixonado pelo que eu faço, tá? Tenho alguma experiência já com esse ATR, já trabalhei durante um mês na ATR, lá na França, para fazer um trabalho de recebimento de um ATR, o Alfa Tango Juliette, pela Azul. Fiz o trabalho de TOPS, vim com ele, fomos para a África, depois atravessamos aí o Rio, paramos em Fortaleza, depois trouxemos a aeronave até Confins. Então foi uma experiência legal, entre outras experiências aqui que eu tenho com essa aeronave. Sou multiplicador já desse treinamento pela Azul, tá legal? E eu gostaria de saber um pouquinho de vocês aí agora. Eu sei que já, acho que foi o João que falou com o Ferraz, mas se vocês pudessem passar um pouquinho mais aí, falar o nome de vocês, a idade, a região que vocês são. Eu sou daqui hoje, agora estou falando com vocês aqui de Indaiatuba. É uma cidade vizinha a Campinas, que é a base principal da empresa aqui da Azul. Tá legal? Se vocês pudessem falar aqui, é só para vocês terem uma referência, para vocês falarem um pouquinho de cada um, nome, idade, região, a experiência na aviação, a experiência com ATR e com esse motor, e o Hanap dele. Se quiserem comentar mais alguma coisa, a experiência de vocês na aviação, fiquem à vontade. Vocês querem começar? Pode ser você primeiro então, João? Pode sim. Eu sou o João Francisco. Estou na JF Aviation há 22 anos, né? Mas eu comecei na aviação em 76. Comecei na Força Aérea. Então, eu estou novinho de aviação, estou rastreando agora, então a gente tem um pouquinho de Eita, coisa que para isso? Força Aérea, meu né? amigo. Força Aérea, trabalhei com todos os modelos de aeronave que a gente tem por aí, né? Desde da aviação de caça da Força Aérea, toda aquela aviação, Eletra, C-130, toda a aviação da TAM hoje aí, eu fui para a TAM assim que saí da Força Aérea, depois passei pela VASP, Transbrasil e hoje JF Viagem. A minha experiência, ela com motor é um pouco mais recente, mas com célula e toda essa aviação veio então desde 76. Show de bola, Experiência que com legal. ATR, experiência com ATR é desde o primeiro que chegou na Trip, que foi o primeiro ATR que veio voar no Brasil, né? Eita, Então, rapaz, quando tu é da antiga mesmo. então a gente está com essa aviação aí até agora, né? Então, aqui na JF, eu sou o diretor da JF e a gente está na manutenção. Trabalhamos com a manutenção geral do ATR, então já a nossa homologação ocorreu em 2007, tá?
Então, de 2007 até agora, a gente está certificado em ATR e estamos aí só agregando valores. Sou Que legal, casado. João. Esse homologação 2007, vocês fazem trabalho de manutenção para qual empresa? Então, quando a gente homologou 2007, a gente fazia toda a manutenção da Trip Linhas Aéreas, Legal. tá? Eu acho que era algo Essa parecido com o manutenção, que faziam aqui no Amarais. Não sei se você chegou a ter a oportunidade de exatamente, vir aqui alguma vez. a gente fazia na Marais Legal. e fizemos toda a vivência da Trip no Amarais. E quando a Trip mudou para BH, que ela se associou com a Águia Branca e tal, e nós viemos para BH, fizemos um cheque e aí parou a manutenção nessa fase, né? Então, quando a Trip estava já com Total e Águia Branca, que mudou para Pampulha. Então, foi ali o nosso desligamento, porque houve uma condição contratual lá que não era muito interessante para a JF, porque a gente teria que passar por uma exclusividade, e na minha visão, a gente ia perder mercado, perder conhecimento de mercado nisso. Então, essa foi a razão da gente ter interrompido o contrato. E continuamos aí com toda essa aviação geral. A JF hoje ela tem certificação para nível C para ATR, Boeing, Airbus, 67, 777, então estamos nesse limite. O 67 nós estamos até cheque C, tá? Legal. Então, para 727, 37, toda essa aviação, tá? E estamos aqui conhecendo um pouquinho mais a cada dia, e é isso a nossa carreira. Exatamente. É todo dia aprendendo, não tem jeito. Não tem jeito. Legal. João, você tem alguma expectativa com o curso? Você é mais relembrar, é ver alguma novidade? Na verdade, eu encaro as coisas assim. Apesar de a gente fazer RANAP aqui, fazer uma coisa ou outra, mas eu acho que é relembrar novidade e aprendizado, porque sempre tem alguma coisa que você precisa estar refrescando a memória. Com certeza. Que legal, João. Que legal. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Tá, joia, João. Muito obrigado, rapaz. É um prazer, viu? Pode Alan, mesmo. vamos falar com o Alan primeiro. Eu estava com dificuldade de ouvir a gente. Alan Kardec, né? E boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus também. Meu nome é Alan Henrique, Kardec é meu apelido. Eu tenho 32 anos. Eu sou de São Paulo, mas no momento estou aqui em Brasília, participando da JF Vixe como colaborador. A minha experiência na aviação começou em 2009, assim que eu saí do colegial, né? E aí eu fui ser ajudante na JF mesmo. E aí, com o tempo, fui estudando, tirando as carteiras, saí da JF, voltei. Aí, eu fiquei afastado da aviação em 2015, voltei para a JF em 2018 e desde então estou com eles. Participei como auxiliar em alguns trabalhos, como no 67, no 727 também, pela JF, e participei de alguns cheques Cs quando eles trabalhavam na Trip com a TR-42 e ultimamente a gente tem trabalhado com a TR-72-600, que é de uma empresa que a gente presta serviço. Essa é a minha experiência. Que legal, que legal. Então começou em 2009, hoje está em Brasília. O Alan, Oi. é que no WhatsApp, eu estava chamando você de Kardec, porque no WhatsApp, para mim, que não É, tinha seu contato salvo, estava como Kardec, viu? não, sim, eu sei. Mas como o apelido, acredito, você que está no seu celular, a princípio você não deve achar tão ruim, né? Lógico que não, muito pelo contrário, eu gosto muito. Não, que legal, que legal. Só então, tirando uma dúvida, você está na base de Brasília, o João está em BH, é isso mesmo? Não, Brasília. Brasília também, João? Brasília. A base a sede da JF é Brasília. Ah, tá ok. Então a base de Brasília. Legal, então. Começou em 2009 na JF, andou por aí um pouquinho e desde 2018 está na JF. Já tem experiência com 42 e agora está com 72.600. Tem uma diferencinha, né?
Tem bastante. Era muito analógico e tal, e agora a gente Muito tá com... analógico e bastante digital agora. Exato, bastante coisa digital, legal. É um prazer, Alan. Prazer é todo meu, amigo. Legal, cara. Leandro Nogueira. Olá, Thiago. Tá me ouvindo, hein? Tô ouvindo legal, meu amigo. Como é que você tá? Beleza. Pois é, Thiago, eu comecei aí na aviação em 2010, aí pela Força Aérea também. Fiquei 8 anos aí pela Força Aérea, desde os esquadrões de Sextueta, SM, GTR. Encerrei minha carreira pelo GTR, voando helicóptero, né? Helicóptero, mas passei pela experiência pelos Brasília, Caravan, Bandeirante, aquela leva ali da Embraer. E também Learjet. Depois disso aí, segui pela Gol, né? A partir já de 2019. Pela Gol já faz 4 anos agora, trabalhando com o Boeing, desde os 700, 800 NG e o Max, que é a recém-aquisição. E estou também ajudando aí o seu João aí com os ATR aí. Pela JF já tem um ano, trabalhando desde o 72 e agora com a experiência agora com 42 também. Legal. Show de bola. Então só o Alan não é ex-militar? Isso, só eu não sou ex-militar. Só você não teve o prazer, meu amigo. Então tá legal. Então só para falar para vocês também, eu trabalhei 2 anos com C-130. Experiência espetacular. Então tá legal, Leandro. Eu vi aqui na sua foto aqui, tá o uniforme da Gol. E agora você tá na JF há 1 ano. Legal. Pessoal, para vocês aqui, quem girou esse motor, quem fez acionamento desse motor recentemente? Algum de vocês? Todos nós. Todos vocês girando mesmo, não acompanhando. Vocês eram o responsável do giro, é isso? Fazendo Ranap. Show de bola, então. Então tá legal. Então acho que vai ficar mais tranquilo. A gente sabe que quando é inicial, às vezes acaba virando curso do avião, né? Que tem que explicar bastante coisa e tal, mas como vocês já têm experiência com cabine, vocês já trabalham com aeronave há muito tempo, acho que vai ser mais legal, mais tranquilo pra gente então. Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, só o seguinte, só alinhar uma coisa com vocês aqui. O Google Meet nosso não é o profissional, então ele vai ter uma limitação de 1 hora. Então quando for dando 1 hora, a reunião vai cair. Então eu vou alinhar com vocês aqui já. Quando estiver chegando a 1 hora do nosso bate-papo aqui, a gente faz um intervalinho, tá legal? Ok. Tá legal? Ok, Então, a gente faz um intervalo, eu vou mandar o convite lá de novo. Aí quando todo mundo mandar o convite, a gente volta e começa a reunião. Porque se eu aceitar só para vocês entenderem, ele já começa a contar essa 1 hora. entendi. Então, por isso que é interessante a gente, quando todos mandarem o convite, a gente começar, porque se eu aceitar e a gente ficar aqui batendo um papo, já está contando o tempo da reunião, tá legal? Tá bom. Pessoal, eu estou no ambiente aqui da aula, então se mandarem mensagem, alguma coisa, eu não vou conseguir ver, tá legal? Mas eu estou com o meu celular aqui do lado, eu estou de olho no WhatsApp. Então, se vocês quiserem, a qualquer momento, fiquem à vontade, podem interromper, vocês vão ver que os slides, eles têm número, se quiser tirar foto, anotar, a gente passou, tá lá na frente, quiser perguntar de coisa de novo, fiquem à vontade. Vocês que estão no comando. É o que for melhor para vocês. Se tiver muito rápido, por favor, me avisa também. Tá legal? Com relação a essa prova que o Ferraz falou, pessoal, não se... é algo que, assim, eu vou tentar massificar o máximo possível que é importante para o Ranap. Como vocês já têm experiência, não é nada demais. Estou mais tranquilo com relação a isso. Estou muito mais tranquilo. Tá legal? O que for cair na prova, todo mundo aqui sabe o que é IPC, né? Sem problema. Mas o IPC, para mim, aqui é o importante pra caramba. É importante pra caramba para a prova. Então, quando eu falo, pessoal, isso aqui é IPC. Se quiserem, batam foto, fiquem tranquilos. No último dia, antes da gente concluir, a gente vai fazer uma revisão e podem ficar tranquilos. O que for cair na prova for importante, vai ser falado ali. Tá bom? Ok. Então, aqui é mais para a gente a prática mesmo. O que for prova, fiquem tranquilos, vai ser prova. Vocês podem ter certeza. Tudo que cair na prova é coisa que vocês realmente têm que saber. Não é nada para ter pegadinha, para o aluno não tirar 10, fiquem tranquilos, tá legal? Uhum. Ok. Então vamos lá. O nosso curso ele vai se apresentar da seguinte forma: vai ter uma apresentação rápida do motor, normas de segurança durante o RANAP, tá legal? Conhecendo o cockpit, que para vocês tá mais do que tranquilo. Os checklists, tá legal? Para a gente fazer o giro, desde o checklist
para iniciar até depois do corte do motor. Tá legal? Todos os checklists a gente vai falar um pouquinho. Os limites desse motor, desse nosso o PW129 Fox. A gente vai falar dos callouts. Eu não sei como foi o treinamento de vocês, mas eu acredito que seja dessa forma. O callout é a forma mais segura. Não sei se vocês tiveram alguma diferença, se vocês foram treinados de alguma outra forma. Esse meu aqui vai ser baseado, esse treinamento vai ser baseado, e teve o aval do Ferraz, vai ser baseado em callouts. Depois a gente conversa se está muito fora do que como vocês faziam, tá legal? Os tipos de partida, troubleshoot no cockpit, partidas anormais e procedimentos de emergência, tá legal? Essa parte de troubleshoot no cockpit é importante para a gente, estando na fonia lá fora e, claro, no cockpit, fazendo o RANAP. E depois a gente vai terminar com, caso alguém tenha alguma dúvida, mas aqui é aquele que eu tinha conversado com vocês. A qualquer momento. Pode interromper, não tem problema. Eu acho até melhor. Tá legal? Ok. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa apresentação do motor. Eu vou falar um pouquinho sobre a descrição do motor, o RTO, o booster, condition lever, propeller brake e o tail mode. Então a gente vai falar aí desse motor PW127 Fox, né? E com um boost, ele passa a ser um Mike, né? O fabricante dele é a Pratt Whitney, e ele, sendo Fox, ele tem 2.475 SHP. Essa potência é 97% da potência. É o Maximum Takeoff Rating. É quando a gente coloca a nossa Power Lever na posição NOT. Tá legal? Todo mundo lembra a posição NOT? Sim. Positivo? Sim. Aquela marcaçãozinha branca lá. Isso, um Fox, é 90% dessa potência. E aí, em caso de falhas de um dos motores, a potência aumenta automaticamente, aí o ATPCS entra, aí ele passa automaticamente, é aquela função da ATPCS, ele embandera aquele motor em falha, corta aquele motor e o outro vai para 100%, e aí ele passa a ser 2.750 SHP. Legal? E esses motores equipam as aeronaves ATR 72-600. Esse motor aí, ele tem essa particularidade dele ter um compressor de baixa, LPC, um compressor de alta, HPC, uma turbina de alta, HPT, uma turbina de baixa, LPT, duas turbinas livres, né? Turbinas de potência. E, pessoal, quando eu mexo o meu mouse, aparece para vocês aí? Aparece. Aparece? Então tá legal. Então beleza. Duas turbinas de potência, que pode ser chamadas de Power Turbine ou Free Turbine, é a mesma coisa. É que tem hora que o manual do avião ele chama de Power Turbine, em outro momento, às vezes o manual do motor, às vezes a gente trabalha com os dois manuais, ele é Free Turbine. Tá legal? A razão desse motor é 15:1, ar combustível. Reserve Takeoff. Essa opção foi basicamente desenvolvida para decolagens de pistas curtas, assim quando o sistema é acionado pelo posicionamento da Power Lever em máximo. Aí é o 100%. É essa marcaçãozinha vermelha aqui em cima, quando decolando de pistas curtas, tá legal? Aí o sistema permite que os dois motores cheguem a 100% do torque. Lembrando vocês, mais uma vez, apenas como referência, normalmente o padrão é que as decolagens ocorram a 90%, e note. Então, a maioria das vezes, a decolagem é aqui. É nessa situação de pista curta, eles usam. Eu não sei se para JF, a tripulação, quando usa o Reserve Takeoff, eles reportam para vocês no livro. Vocês chamam o livro de manutenção TLB também? Sim, o livro é chamado de TLB, mas a JF é somente MRO. Então, Legal. normalmente, esse resultado da operação não aparece para a gente. Show de bola. Perfeito, então. Então, eu vou padronizar como o TLB, então. Tiago, nessa situação aí, a gente nem chega a utilizar 100%, não chega nem nos 90%. Normalmente, no nosso check, a gente faz só na condição dos 65% aí. Porque já é doutrina da própria empresa que recomenda a gente utilizar essa potência aí de pista, tá? Então, a gente só chega aos 65% aí. Não, normalmente, a gente não ataca o motor. Não faz. Vocês em nenhum momento precisaram fazer aquelas 6 páginas do RANAP? Já chegaram a precisar fazer? Ou Power Assurance? Não, eu já fiz as 6 páginas, que é uma página que, inclusive, está no manual da TR. Exato. E ela também, se você olhar no avião, também tem as 6 páginas ali. Dá para fazer por ela também. Perfeito, então. Show de bola. Ali nas 6 páginas você tem que atacar um pouco mais.
Exato, exato. É isso aí que eu ia conversar com vocês, porque principalmente na nossa última página, depois do teste do reverso, a gente acaba liberando os push buttons da EC, e aí quem está comandando é a HMU. Então, as referências que a gente vai ter na última página, que vão ser transmitidas para as referências de torque, vão ter muito dos ajustes que precisamos fazer, tanto da pressão barométrica quanto da temperatura. Então isso altera o torque máximo. Então, às vezes, o manual ele manda chegar uma porcentagem de torque, que não será permitido dependendo do nosso dia. Mas isso aí vai ser tudo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente no momento oportuno. Vai ser falado nos tipos de partida. Mas se vocês não tiverem feito, ou se vocês tiverem feito, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Tá legal? Ok. Feito então. Vamos nós. O booster, que é essa posição boost aqui, né, logo do lado do Power Management. Essa opção foi desenvolvida para decolagem em aeroportos localizados em altas altitudes ou locais onde a temperatura externa seja maior do que o ISA 20 graus Celsius positivo. Esse sistema deve ser acionado antes das decolagens, através do push button boost. E aí o motor acaba tendo ganhos de 4 a 4,5%. Eu tinha comentado com vocês sobre o RTO, porque aqui, na Azul, quando a tripulação usa o Reserve Takeoff, eles têm que reportar no livro. Eles têm que escrever, porque o nosso CTM penaliza em um ciclo todos os componentes do motor. Então eu só queria saber se é feito da mesma forma para vocês aí. Porque por vezes chegasse aquele reporte de tripulação, foi usado o Reserve Takeoff para uma decolagem, tal, aí eles reportam, mas para a gente, só para... Por isso que eu perguntei para vocês, tá legal? Normalmente isso é um padrão do operador, né? Então o operador fica para a MRO de manutenção, ela acessa esses controles. Exatamente. Tá certo, é verdade. O avião já para vocês para tarefas específicas, vocês não pegam Exatamente. ele na rotina. Tá certo. Perfeito. Vamos nós. Condition lever. Pessoal, isso aqui vai cair. Isso aqui é IPC, tá bom? Ok. Se cair lá para vocês assim, qual manete controla o combustível e o passo da hélice? Vai estar lá. Lock, condition lever, power lever. Então é a nossa condition lever, tá legal? Manete que controla o combustível e o passo da hélice. Então ela ali, na posição mais recuada, ela está na posição full shutoff. A próxima é a feather. Nossas hélices estão embandeiradas. Posição alto, onde ela chega no nosso passo mínimo. E aí, caso tenhamos um problema de PEC, que é o nosso Propeller Electronic Controller, aí ela tem que ser avançada a 100% override. Tá legal? Ok. Propeller brake. Pra gente, pessoal, tá muito legal assim, porque assim, como vocês já trabalham, a gente consegue passar mais rápido, mais tranquilo. Às vezes o pessoal não trabalha, tem muita dúvida, então a gente acaba ficando um pouquinho mais amarrado. Mas é legal que vocês já conhecem. Mas se eu estiver rápido, por favor, me avisem, tá legal? Mas aqui eu acredito que eu esteja falando que vocês já sabem, já estão acostumados aí. Ok. Vamos falar um pouquinho do Propeller Brake, então. É um sistema de freio das hélices, né? É instalado no motor 2. Ele pode ser instalado também no motor 1, mas aqui no Brasil eu não tenho conhecimento de aeronaves que tenham nos dois motores. Mas na ATR tinha aeronaves, principalmente China e Japão, aeronaves que eles quiseram o tail mode nos dois motores. Aqui no Brasil eu não tenho conhecimento, tá? Essa função aí do Propeller Brake para possibilitar o acionamento desse motor com as hélices estáticas por motivo de segurança. Aí ele vai funcionar como um APU ali, né? O Propeller Brake ele é acionado pela bomba auxiliar DC, fica aqui do lado, só lembrando, do lado da nossa Power Lever 1, né? Ou pela bomba hidráulica azul por meio de uma fonte externa ACW, tá? Que aí no caso teria que estar em solo aqui e a gente atuando nesse push button aqui depois da fonte externa disponível para a gente. Indicações do Propeller Brake. Temos duas, né? Uma do lado da joia, que a gente aciona, habilita e desabilita o nosso Propeller Brake, e logo aqui em cima da indicação do ITT do motor 2, no EWD. As condições, vocês se lembram as 5 condições para aplicar o nosso Propeller Brake? O pessoal se lembra? Assim, se perguntasse, sem a gente estar falando, vocês conseguiriam se lembrar? Meu Propeller Brake não está aplicando. Vocês conseguiriam lembrar as nossas condições para aplicar o Propeller Brake? Hidráulica. Oi? Precisa de proteção hidráulica. Me desculpa, quem falou aí? Eu escutei bem baixinho, me desculpa, me perdoe.
Inicialmente, você precisa ser hidráulica para habilitar a propela brake. Positivo. Positivo. A gente vai precisar daquela nossa bomba auxiliar ali para dar pressão. Show de bola. Mas a gente precisa de 5 condições. Por vezes, na hora do acionamento da partida, a gente pode ter um engine start fault e aí ele não dá partida ou não aplica o propeller brake. É a nossa gust lock mal encaixada aqui. Então a gente tem 5 condições na qual o propeller brake precisa ter para conseguir ser aplicado. A aeronave no solo e parking brake aplicado. A aeronave tem que estar parada. A gust lock aplicada, aqui, aeronave aqui com parking brake aplicado. A manete do motor 2 em fio shutoff ou feather. Então, que a gente pode aplicar o propeller brake com o motor parado, no caso a manete estaria em fio shutoff, ou feather, porque por vezes a gente precisa soltar o propeller brake, né, para fazer inspeção na hélice, trocar uma hélice, precisa movimentar, então na posição fio shutoff ele é aceitável e na feather também. Checar que o punho de fogo está na posição 2 e on. O 2 e on que o manual chama é ele guardado. Lembrando que ele tem esse dispositivo aqui que a gente precisa soltar. Vou precisar cortar o motor ali numa emergência. Tem um frenozinho moral aqui que a gente chama, né? Um aramezinho de cobre que facilmente é quebrado quando a gente bota o dedo aqui e para conseguir puxar o punho de fogo. Mas ele precisa estar guardado. São essas 5 condições para aplicar o propeller brake. Tá legal? A pressão hidráulica, quando a gente aplica então a pressão hidráulica, que normalmente é a última, a pressão hidráulica vai subir, vai aparecer a indicação unlock do lado esquerdo, naquela joia do lado esquerdo da suíte do... Deixa eu voltar um aqui. Nessa suíte aqui. Vai aparecer a indicação unlock e depois ela vai apagar. E logo depois, na sequência, aparece a inscrição ready. Vou voltar mais uma vez. Logo aqui do lado da indicação do propeller brake. Esse ready significa que está pronto para ser aplicado. Nesse momento, a gente coloca a switch para on. Então, isso aí vai aplicar o propeller brake. E lá irá aparecer a indicação prop brake, propeller brake foi aplicado. E a inscrição ready deve aparecer sempre que eu quiser ligar ou desligar o propeller brake. Então, quando a gente está com o motor funcionando, a gente passou o nosso condition level para alto. Quando a gente embandera, a gente passa de condition level para feather, essa indicação ready fica ali disponível para a gente. Sempre lembrando que ela tem uma restrição, o nosso NP, para conseguir aplicar o propeller brake, tem que ser 22 de NP ou menor. Pelo menos 22 de NP para poder aplicar. Se tiver o NP mais alto, a gente vai ter um problema com o propeller brake. Hotel Mode é um modo de acionamento do motor 2 com as hélices travadas por meio do propeller brake. Nesse modo, o motor fornece sangria de ar do motor para os sistemas de ar-condicionado e sistemas de degelo, os boots, e fornece energia elétrica DC e AC para a aeronave no solo. Pessoal, acabei passando por esses slides sem perguntar. Zero dúvida? Tá tranquilo até aí? Tranquilo. Zero dúvida. Tranquilo, então. O nosso ciclo de partida de motor, em Hotel Mode, ele leva 35 segundos do motor parado até a partida estabilizada, 35 segundos, então é bem rápido. E 30 segundos quando a nossa hélice está liberada. Então, quando o motor 2 está sem propeller brake, ou o motor 1, aí a partida nossa é com 30 segundos. Tá legal? Vou falar um pouquinho de normas de segurança. Pessoal, aqui eu não vou ficar passando números para vocês exatos, porque também não faz sentido, né? Ninguém vai lá na hora do giro de motor ficar medindo os papos. Deixa eu ver se eu estou na área de segurança ou não. É bem na prática mesmo. Então, aqui, a nossa área de perigo, sempre lembrando que essa aqui eu estou numa condição de condition level em alto e power lever em ground idle, tá legal? É por volta de 22 metros aqui para trás o jet blast dessa aeronave aqui. Ela é asa alta, então a gente vai falar logo aqui na frente o contorno dos gases aqui, mas precisei me aproximar. O ideal, um passo para trás do nariz e viemos andando de frente com a aeronave até a ponta da asa. Então essa é a nossa área de segurança. Com a aeronave nessa condição, condition lever em alto e a power lever em ground idle. Esse é o nosso idle aqui, tá? Essa é a área de perigo. Contorno dos gases, para vocês verem aqui. Então ele vem até mais ou menos a metade da porta. Pô, será que eu posso passar ali atrás? Então, vai ter um jet blast. Então, em ground idle, normalmente 22. Em flight idle, ele vem em takeoff. Ele vem um pouco mais. Acho. Vamos ver aqui na próxima. Então, ó, ground idle, 22 metros. E em takeoff, que é aquela nossa posição note, tá? 27 metros. É nossa área de perigo em aproximação quando girando o motor.
Eu não sei se em algum momento vocês precisaram fazer algum trabalho ou RANAP em algum aeroporto que tivesse restrição de movimentação, de área para RANAP, e façam essa pergunta para vocês. Qual que é o... Já precisei fazer giro em base pequena, em Cabo Frio, e na torre perguntou. Então é interessante saber. É claro que normalmente quando a gente vai para uma área de RANAP, essa não é a nossa preocupação. Mas caso um dia vocês forem fazer um baseamento ou socorrer alguma aeronave, precise girar, por vezes pode ser que perguntem isso aí para vocês. Então essas informações são importantes nesse momento, tá legal? Vamos lá então. Conhecendo o nosso cockpit, a gente está dividido aqui o Conhecendo o Cockpit na filosofia dos push buttons, os avisos sonoros, vamos falar um pouquinho de painel de partida e o nosso pedestal de manete. Tá legal? Filosofia dos push buttons. A indicação verdinha, quando está disponibilidade para uso, nosso push button da fonte externa. Ou quando está em operação normal. A gente vai dar partida no motor, quando a gente aperta o push button de start, ele ilumina, on em verde. Então, é um funcionamento normal. Indicação vermelha na joia. A gente está com uma falha ativa no sistema. Sistema ativado, quando a gente coloca os nossos push buttons aqui, por exemplo, aqueles nossos push buttons de aquecimento das probes. Ele é off ou normalmente ele tem essas duas bolinhas. É sistema ativado. Normalmente a tripulação chega e libera esses push buttons. Dificilmente a gente vai ver esses push buttons para dentro. Normalmente quando a aeronave tem uma operação. Quando a gente recebe a aeronave, isso aqui já está fora. Mas um dos exemplos aqui é o do aquecimento dos pitôs. Em azul, operação normal ou uso temporário. Temos como exemplo o push button da fonte externa, que está sendo citado aqui, mas também temos o do high flow, né, do ar-condicionado. Por vezes, se estivermos trabalhando no sistema de ar-condicionado e quisermos usar o high flow, ele também vai ficar. Então, é uma operação normal ou uso temporário. Normalmente, ele não fica utilizando essa função, uso temporário. Aqui, um outro exemplo, assim como o LED, iluminação em vermelha, o amarelo indica uma falha. Legal? Em branco, é o mesmo exemplo que eu dei dos push buttons de aquecimento das probes, o sistema está desativado ou desenergizado. E aqui é o principal, que é a filosofia da ATR, é o Glass Cockpit, é o Dark Cockpit, é o No Light, né? É o push button para dentro e sem iluminação alguma. Tá legal? A maioria das vezes é essa aqui que a aeronave ligada, é assim que ele funciona. No Light. Tá legal? O aviso sonoros. Aqui temos o Master Warning. Quando a gente vai fazer antes do giro ali o teste de fogo, a gente escuta esse tipo de aviso, Master Warning. Por 4 vezes ele din, 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 din. Contínuo chime, alarme de fogo, smoke, nacelle overheat. Em vários exemplos aí a gente consegue identificar esse Master Warning trigado para a gente. E só um aviso, single chime. Por vezes, até mesmo quando a gente está fazendo o giro, a porta está fechada, eu vou entrar aí. Ele abre a porta, toca o single chime e aparece a mensagem de doors, né, quando a gente está configurado para giro. Mas é um single chime e ilumina ali o Master Caution para a gente. Nosso painel de partida, função off, start abort. Normalmente é a posição que ele fica. E a gente vai usar essa função start abort quando a gente estiver fazendo a nossa partida. E, por exemplo, tivermos uma falha para o nosso Start Generator desacoplar aos 45% de NH, é aqui que temos que atuar e desacoplar ele manualmente. Então, é claro que durante a partida o esperado é que ele desacople automaticamente, mas caso não precisamos abortar a partida e simplesmente trazer a suíte de partida para Start Abort. Ele não vai cortar a partida, ele vai simplesmente desacoplar o nosso Start Generator. Aqui é a função crank, quando queremos dar uma partida seca, tivemos algum problema na partida e para tirar aquele remanescente de combustível, por vezes abaixar a temperatura do motor para uma tarefa de boroscópio. Então, temos outras funções para aplicar aqui no nosso crank. E a partida A, B e AB. Normalmente, em manutenção, não queremos perder a partida, a gente seleciona AB. Tripulação normalmente seleciona a partida A em dias ímpares e a B em dias pares. Tá legal? Aqui está à disposição dos nossos push buttons. Quando a gente aciona o nosso e temos a intenção de iniciar a nossa partida, ilumina on. Se tivermos qualquer problema, vai iluminar o fault e o on não vai acender. Tá legal? E esse man ignition a gente usa quando quer fazer um teste ali da ignição para ouvir se as velas estão batendo, se está batendo do lado esquerdo, batendo do lado direito. E em voo a tripulação usa quando pega mau tempo.
aí eles acionam esse main ignition e aí a vela vai ficar batendo o tempo todo até ele liberar esse push button aqui. Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo? Vamos seguindo então. Alguém vai falar alguma coisa? Pode falar? Não. Obrigado. Tranquilo? Vamos seguindo então. Vamos lá. Pedestal de manetes. Aqui eu vou falar só o que é mais importante, vocês conhecem, eu não preciso falar de tudo, nem é necessário para o RANAP, né? O nosso parking brake, twist lock, condition lever, power lever, me desculpem, power lever 1 e 2, condition lever, logo aqui. Legal? É o mais importante, é o que a gente vai mais interagir. E depois aqui as funções que a gente já conversou, fuel shutoff, feather, alto, 100% override. Aqui temos o ground idle, flight idle no finalzinho aqui do range verde. Temos uma outra posição que por vezes é necessário a gente fazer check, principalmente usando os calapes, para checar a posição aqui de power lever ou fazer rigagem das manetes. A gente tem a posição 55. Logo aqui depois a gente tem a posição NOT e depois a maximum power. Tá legal? Vamos seguindo. Alguma dúvida? Não? Vamos seguindo. Checklists. Então vamos passar pelo nosso checklist aqui. A gente vai falar do checklist. Está dividido em inspeção de segurança externa, inspeção de segurança do cockpit, preparação do cockpit, checklist antes da partida, depois da partida, antes do corte e depois do corte. Só para perguntar para vocês, a JF, ela tem um checklist que ela disponibiliza para vocês executarem antes de fazer um acionamento, ou isso é responsabilidade de vocês e para isso vocês levam a task do manual da TR? Toda vez que a gente vai fazer o giro, a gente leva a task do manual. Então tá legal, então. Tá legal. Pessoal, eu não sei se é interessante, eu sei que aqui é só para treinamento, mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, se vocês acharem interessante. Mas com esse checklist, vocês vão ver que a gente vai passar aqui 100% de chance de a gente não ter problema durante o giro com relação à nossa configuração, de não ter esquecido nada, de configurar nada, de ter ativado ou desativado algum sistema. É bem legal. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês. Hoje, no final da aula, no máximo amanhã, eu vou disponibilizar para vocês um material extra, tá? Tem task atualizada, como vocês são da antiga, da época da JIC, e agora já estamos na época da Task, do Task, com essa atualização das tarefas do ATR. Então é legal, estou disponibilizando ali as atualizadas. É claro que é legal vocês efetivarem, levarem da aeronave de vocês, mas é legal de dar uma lida. Se tiver alguma dúvida, vocês quiserem perguntar, a gente troca uma ideia. Tá legal? Ok. Vamos começar então o nosso checklist. Checklist interessante, então, a gente começar, claro, na parte de fora, né? A gente aqui, ó, tendo autorização para ir para a área de RANAP, a gente confirma que a gente tem essa autorização para ir para lá. A gente conversar com a torre de controle ou o canal de comunicação que vocês tenham no hangar ou no aeroporto, na qual precisem falar, ter essa autorização para ir para a área de RANAP. A gente ter noção de onde a gente vai fazer o nosso giro de motor, a direção na qual está o vento e a intensidade. Sempre lembrando que, claro, a aeronave posicionada nariz para o vento. E essa intensidade, esse motor, ele vai ter uma restrição de 10 nós de cauda. Então, se tiver menor, não tem problema, a aeronave está posicionada dessa forma, até 10 nós. Mas se tiver de 15, de 10 a 15, a gente tem uma grande tendência de ter uma nacelle overheat durante o nosso giro. E isso acaba sendo um problema para a gente. A gente possivelmente vai perder a partida, porque a gente vai ter que tomar ações ali para tirar o motor dessa condição de nacelle overheat. Então, sempre se atentar à intensidade do vento. Eu não sei se quando vocês vão fazer giro, aonde vocês fazem, se vocês têm o canal ATIS, que vocês conseguem pegar essas informações meteorológicas. Vocês têm? Normalmente essas informações a gente, aqui no aeroporto que a gente faz contato direto com a torre, então a gente fica com um canal aberto com a torre em todos os momentos de RANAP, tanto para deslocamento, para trânsito, partida, corte, temos que avisar a torre. Entendi. Então, o contato de vocês é direto com a torre de controle, então, legal.
Então lá vocês conseguem essas informações de direção do vento, intensidade. A torre já vai pagar para vocês, então, a proa de nariz, então, né? Isso não será um problema, não serão vocês que terão que pedir isso, né? Normalmente a torre passa isso e também na posição de RANAP que a gente utiliza aqui tem uma biruta bem do lado. Ah, tá legal. Então isso aí já vai deixar legal, legal. Show de bola. Perfeito. Eu também, além disso, eu utilizo também o ATIS também. Eu passo pela Gol, a gente tem o acesso também ao ATIS e também ao Notan. Legal, legal. Importante. Por vezes a gente tem um canal que a gente consegue, eu não sei se a JF tem e a Gol tinha, que a gente manda uma mensagem e eles disponibilizam para a gente a situação climática. A gente manda uma mensagem pelo datalink do MCDU ali, manda uma mensagem para a empresa replica para a gente a condição meteorológica no momento. Lá a gente consegue saber proa de vento, tudo. Mas tem também o canal ATIS, que fala em português e depois fala em inglês. É legal. É bom saber essas restrições aí, tá legal, gente? Então, assim, se tiver um dia que esteja ventando demais, é legal saber se tá até 10 nós. Com relação ao caso também, for posicionar essa aeronave com a cauda lá, não sei, às vezes, posicionamento de aeronaves, enfim. Mas temos essa restrição, tá legal? Ok. Só para avisá-los, isso é IPC, tá? Ok. Tá legal? Então é importante a gente saber aí que é 10 nós a nossa restrição para vento de cauda, tá legal? Isso é importante aí, tá legal, gente? Perfeito. Vamos lá então. O próximo é a gente checar o nosso acumulador do parking brake. A gente observar que está 1.500. Esses 1.500, pessoal, é aquele de nitrogênio, tá? É o que a gente, sem perder tudo, é o que a gente vai ter mesmo lá. 1.500 PSI. Normalmente ali, aqui a foto ao lado está mostrando, o placar fala acumulador, freio de emergência, 3.000. Só que os outros 1.500 é fornecido pelo sistema hidráulico. Esse 1.500 que está pedindo aqui checklist, quando a gente olhar aqui dentro, o marcador vai estar indicando 1.500 de acumulador, tá legal? Como a gente vai estar fazendo a inspeção externa, a gente não vai ter ligado a aeronave nem pressurizado o hidráulico ainda. Então, nesse momento, a gente olha e tem que ter 1.500 ali. Aquilo que estiver indicando é o que eu tenho de pré-carga de acumulador, tá legal? Certo. Okay. Só passar para vocês, cada aplicação de parking brake que eu precisar é por volta de 200 PSI. Então, eu tenho até 7 aplicadas de parking brake, caso seja necessário, só de acumulador. Então, é bem tranquilo, tá legal? Ok. Vamos lá, então. As portas, a gente vai checar. Que, claro, que depois que a gente entrar, estarão fechadas. Tá legal? E aí, essas portas lá dentro, claro que por fora a gente vai checar fisicamente, mas aqui dentro a gente vai checar na página de portas. Quando a porta está aberta, ela vai estar indicando aqui, igual eu estou mostrando no botão de carga, que ele está aberto. Aqui a porta de passageiros está aberta. Aqui a porta de serviço está fechada. E aqui a nossa baía de aviônica está fechada e a nossa escotilha, aquela do cockpit, também está fechada. Essas são as portas que a gente tem indicação aqui na página de porta. Ok. Tá legal? Vamos lá. Ok. A gente checa que as nossas carenagens estão fechadas, tanto aquela que tem aquela haste, né, que é dobrável. Aqui em cima, a gente chama de cucuruco, né? Exato. Fechada. E aquela carenagem com disu. Todas as carenagens, enfim, fechada em todos os motores que a gente for testar. A nossa entrada aqui e saída do motor livre. Legal? Certo. Nos nossos drenos do motor, esse dreno ecológico, e aqui o que a gente chama de pé de pato. Checar que não tem vazamento de nada, e se tiver algum vazamento a gente checar, às vezes a gente vai fazer um service de óleo, cai um pouquinho de óleo ali, a gente faz a limpeza, depois fica drenando, para não induzir a gente a um vazamento ali durante o giro de motor. Legal? A gente fazer um check da área, a rampa, né? A pista onde vai ser feito o giro de motor, que a área está livre, é interessante. É claro que essa vai ser uma responsabilidade da pessoa que vai ficar fora, caso a gente saia da aeronave da posição, no caso vocês MRO no hangar e for para uma área de RANAP, essa vai ser a responsabilidade de quem estiver lá fora, mas é legal deixar ele ciente disso que ele tem que olhar. Esse motor é uma asa alta, não tem tanto problema assim, mas é legal a gente checar que tenha arame, qualquer coisa possa ser ingerido pelo motor ali, tá legal? O nível de óleo do nosso sistema hidráulico. Aqui a gente tem aqui a indicação refill, fill e top full. Ele está na indicação legal aqui, o nosso sistema hidráulico. O nosso cheque de nível de óleo de motor eu acredito que é um ponto desse motor.
tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente não tem indicação de nível de óleo na cabine, então a gente tem que olhar lá no motor mesmo, olhar no tempo bom. A gente só vai ter mensagem depois de problema, no caso se for uma low press, mas aí a gente vai ter que acabar abortando essa partida para saber se a gente está com problema lá no abastecimento de óleo ou se há algum outro problema. Mas interessante é checar o nível de óleo antes da gente fazer o giro de motor. Tá legal? Tem o prop removido. Aqui, por vezes, quando eu vou fazer a multiplicação desse treinamento, a foto aqui, se não ficar tão esclarecedora, eu mostro para o pessoal legal, eu compartilho a foto, mas aqui vocês não terão dúvida, né? Aqui eu tenho o próprio nosso instalado, aqui o local de acesso dele lá no clube de cauda, aqui eu tenho o próprio instalado no Skid Shoes, e aqui ele devidamente alojado na área lá traseira da aeronave. Todos os nossas probes, as coberturas que a gente tenha nas probes e sensores, a gente remove. No caso aqui no nosso pitot standby, pitot do lado do copiloto, os TATs debaixo da asa ali. E na nossa tomada estática, se tiver alguma coisa a gente remove também. Para durante o giro do motor, e caso esqueçamos ali os push buttons de aquecimento, ele começa a aquecer automaticamente, tenhamos um problema. Para esse ATR é um pouco mais difícil, já que o push button ele fica desativado. Mas, para evitar problemas, é legal a gente tirar toda a cobertura lá. Pessoal, essa parte de calço, o que é importante? Eu não sei se é o padrão de vocês, mas quando a gente vai para a área de RANAP e a gente for com a intenção de fazer um giro em alta potência, o que é alta potência? A gente já considera alta potência acima de 55 graus ali de power lever. Então eu vou sair, vou chegar à noite, é a alta potência. Então é interessante ali o posicionamento dos calços, ficar nas 4 rodas. Então é claro que a gente chegar na posição lá para a RANAP, a gente está em hotel mode, e o colega que for calçar a aeronave, ele calçar 25 centímetros só na parte da frente dos trens de pouso principais. Qual que é a intenção disso aqui? Eu não sei se esse é o padrão da JF, por favor, depois vocês me dêem um feedback. Mas essa intenção é o seguinte, é avisar que a aeronave está andando. O calço ele não tem intenção de frear a aeronave. Essa função é do parking brake. Mas se a aeronave começar a andar, ela vai encostar no calço e eu vou reduzir. Opa, meu parking brake não está funcional. Eu não sei se vocês já participaram de RANAP que tenha pulado o calço. Eu tive essa experiência 2 vezes, com a TR-72-200, com 600 nunca. E pula calço é alucinante você estando lá dentro do cockpit. Ele já está ali, a gente está fazendo as 6 páginas, um tem que ficar segurando manche balançando, e tem que ficar fazendo gravação, anotação de RANAP, e aí pula o calço, aí bagunça tudo. Então, a ideia do calço com esse posicionamento é essa. JF, qual é o padrão de vocês? Normalmente, quando a gente vai para a RANAP, a gente deixa já o calço encostado. Tá legal? Normalmente. Vocês já tiveram experiência de pular o calço ou não? Não, ainda não pulou, não. Então tá legal. Não, show de bola. Então tô passando para vocês aqui. É claro que cada empresa vai ter um padrão, tá? Mas isso aqui é por segurança, tá legal? O parking brake é para segurar. E por que a gente não calça o nariz? Claro e óbvio. Se a aeronave ela pular o calço, eu tenho que ter controle no nariz. Se ele tiver calçado, ele pode querer virar o meu steering para alguma posição, mas em alta potência a gente vai ter acoplado o steering. Então a gente vai estar com o steering operacional. Então a gente precisa ter controle do steering e não ter interferência no controle do steering, né? Então por isso que a gente não calça o nariz. Porém, a gente pina o trem de pouso de nariz. Tá legal? Aqui está o exemplo de calço da aeronave para quando não é em alta potência. Mas em alta potência, a gente sugere a vocês que façam o calço das 4 rodas. Não igual aqui a gente tem só na roda 1. E sim nas 4, mas do principal. E não calçar o nariz, tá legal? Uhum. Aqui a gente orienta a pinar o trem de nariz. Ali o pino, vocês já devem ter por várias vezes necessário fazer reboque da aeronave. Não sei se a JF reboca com os trens pinados, mas os pinos ficam aqui disponíveis para a gente atrás do assento do copiloto, aqui onde ficam os pinos. E essa foto mais embaixo aqui é onde a gente instala o nosso pino no trem de nariz. Pessoal, eu não sei se apareceu a mensagem para vocês aí que essa reunião vai acabar. Para mim apareceu 3 minutos. Apareceu? Pessoal, então a gente vai fazer o seguinte,
Vamos fazer um intervalinho. Vocês preferem 5 ou 10 minutos? Por mim, o que você decidir aí tá ótimo. Vamos fazer 10 minutos, então? Tá bom. Ok. Então tá, joia, pessoal. Só para não cair a reunião e eu ficar falando sozinho. Já aconteceu também. Então a gente, quando for por volta de 10 minutos, vocês me mandem de novo a solicitação, eu aceito, e assim que todos estiverem disponíveis, a gente começa. Tá legal? Tá ok. Combinado. Valeu, pessoal. Até daqui 10 minutos aí. Obrigado. Até. Valeu. Um pouco antes, um pouco mais cedo da gente iniciar aqui, eu vou mandar o link para vocês novamente, tá legal? E a gente faz dessa forma aqui, tá bom? Assim que todos tiverem mandado o convite, a gente já inicia, tá legal? Vou compartilhar a minha tela com vocês. Estão conseguindo visualizar a tela novamente? Sim, tô visualizando. Sim, consigo. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. A gente tinha parado em tio prop, removido e guardado, fonte externa conectada, para a gente conseguir ligar nossa aeronave. Aqui, extintor de fogo externo, sempre disponível em standby. A gente vai parar de RANAP, o manual de manutenção pede isso aqui. A gente sabe que é difícil levar para lá, mas é extremamente importante a gente ter ciência disso. Seremos responsabilizados. Como a gente está em treinamento, tem que passar isso para vocês. E até a forma na qual a gente, se estiver passando por um procedimento de emergência, saber avisar corretamente o bombeiro. Às vezes a gente tem a nossa fraseologia, que para a gente é tranquilo. Talvez para o bombeiro não seja, talvez para a torre não seja. Por isso que é importante a gente avisar, estou na cabeceira, estamos na área de RANAP, estamos atacando fogo por meios próprios, necessário apoio de bombeiro, atacando fogo no motor esquerdo. Quiser falar motor 1, não tem problema, mas é interessante a gente dar um máximo de informação como se fosse para um leigo, para chegar e conseguirmos ter ajuda da forma correta. Mas é importante, extintor de fogo. Pô, mas aconteceu lá, onde é que tinha? Tem no hangar, mas está aqui. Então, é importante saber onde é que tem, pelo menos. Tá bom, pessoal? Sei que é difícil lá na área de RANAP, mas é importante que está no manual de manutenção e seremos responsabilizados por qualquer coisa. Então, é importante saber onde é que está. Se for possível levar, legal. Normalmente, tem empresas que têm esse extintor em viaturas, que é o melhor, né? Não precisa ser aqueles rebocados. Tem outros que são rebocados, mas enfim. A JF, ela tem isso disponível para vocês? Ou isso aí tem que ser da iniciativa de vocês, se for para a área de RANAP, levar o extintor? Esses de carreta, eles não estão mais. Eles não foram cortados. Hoje não tem esse extintor para subida para a nave. Tá joia, então. Mas é importante a gente ter só a informação, porque se tiver qualquer problema, normalmente quando aqui, vou falar para vocês, base de Campinas, a gente não tem a condição de levar o rebocado ou na viatura, normalmente a gente entra em contato com o bombeiro do aeroporto e eles acompanham o nosso giro. É claro que não para todos os giros, é muito difícil, mas pelo menos os giros mais restritos, quando é alta potência, após troca de motor, esse tipo de giro, a gente solicita o apoio deles lá. Mas é interessante saber que a gente precisa saber responder por isso, tá legal, pessoal? Então, quando a gente está autorizado a fazer RANAP, a gente é responsável pelo todo. Legal? E o técnico de solo, ele está brifado e ciente do que vai acontecer. Então, é bom o técnico lá fora saber, a gente vai fazer o giro aqui de 5 minutos, a gente vai acelerar, a gente vai 5 minutos, o tempo e o que vai ser feito, é bom o técnico estar lá embaixo, ele está ciente, envolvido na nossa tarefa. A nossa barra de reboque, remover. Tá legal? A nossa tá aqui. É isso aí. Vamos lá, então. Agora, o nosso checklist de cockpit. O handle do flap. Posição 0. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Vamos seguir. Flap 0. Trem de pouso. Down. E a gente está ciente, pessoal, das restrições da aeronave. Por vezes a gente vai fazer teste em um determinado sistema e não tem ciência de problemas em algum outro sistema. É importante para saber se aquilo que está liberado na aeronave está com problema, já está na restrição, vai interferir no teste que precisamos fazer. Então é legal a gente checar e ver o nosso TLB. Tá legal?
Agora vamos partir para propriamente o checklist de preparação do cockpit. Cockpit Circuit Breakers, tanto esse do overhead panel, checar todos. Pode ter algum CB aberto e algum sistema desativado? Positivo, mas é legal a gente ter ciência. Ou se está aberto intencionalmente ou não. Esses atrás aqui dos painéis do copiloto, aquele 122, 123, 124, até o 127 VU, todos eles aqui, até esses mais cabeçudinhos aqui embaixo, a gente tem a noção. Fazer o nosso cheque de voltagem da bateria e da GPU. Aqui, essa configuração agora está sendo checada. É claro que é uma aeronave com o nosso painel analógico. Está sendo checada a voltagem da bateria principal. Então, libera-se o push button e eu posiciono naquele painel de manutenção do lado esquerdo a minha suíte aqui no painel de instrumentos RH para bateria que eu quero checar. No caso aqui está posicionado na main. Então, eu boto na main battery aqui e checo a minha voltagem. Ela tem que ser de até 25 volts. Senão, eu tenho que fazer o carregamento da minha bateria ou trocá-la, dependendo da situação. Tá legal? Cheque da voltagem da bateria. Aqui já está a configuração de cheque da bateria de emergência. Mesma coisa, eu só mudei a switch de posição, passei para Emer, libera push button. Com isso, eu estou abrindo o contactor de carregamento da bateria. Aí eu consigo checar ela. Se eu não tirar o push button, eu estou checando, na verdade, a fonte que está sendo a energização está sendo disponibilizada pela fonte externa. Então eu preciso liberar o meu push button. Tá legal? Aqui eu estou querendo mostrar para vocês como que checa já é uma aeronave mais moderna. Painel digital, número, muito mais fácil para a gente ver. E aqui a nossa, normalmente ela indica de 26,5 a 27 a bateria. Push botão liberado. E aqui o cheque da voltagem da bateria, a nossa bateria de emergência. Aqui eu já estou querendo mostrar para vocês o cheque da fonte externa. Aí meus push botões bateria tudo para dentro. Fonte externa. E aqui eu checo a voltagem da minha fonte externa, aqui no painel digital e aqui no meu painel analógico. Digital muito mais fácil, né? Muito mais apresentável aí. Mas basicamente o mesmo painel. Tá legal? Aqui agora a minha configuração, eu estou indo para a área de RANAP, eu já estou para fazer o RANAP, lá na área. Steering, on. Então fica ali do lado, né, do steering do comandante, do lado do comandante, a minha switch de steering. Ela na posição off, então onde que eu checo meu steering? Pô, acoplou, não acoplou. Claro que com hidráulica disponível, minha switch está liberada. Aqui na página de hidráulica, se vocês não estiverem visualizando, acho que está bem pequenininho, eu posso disponibilizar a foto para vocês depois. Mas se vocês já estiverem cientes, legal. Se ficar alguma dúvida, me falam que eu disponibilizo a foto para vocês agora. A indicação de nose e steering fica em âmbar. Quando eu fecho essa switch e eu tenho pressão hidráulica, vejam aqui pressão hidráulica chegando, ela fica branca. Meu steering está acoplado. Tá legal? Parking brake. Como eu precisar, no caso aqui aplicado. Power lever. Ground idle. Gust lock. Fly controls. Locked. Aplicada. Condition lever. Em fuel shutoff, a posição mais recuada aqui da minha condition lever. Aqui, pessoal, os próximos eu vou... Todo mundo deve estar cansado de saber, mas eu vou disponibilizar para vocês aqui, nas próximas etapas, a configuração de bateria, autoteste do MFC, que energizam as DUs 2 e 4, elas vão fazer autoteste. A minha fonte externa vai estar disponível como requerida. Eu vou habilitar minha fonte externa, depois vai energizar as minhas DU 1, 3 e 5. É a energização da aeronave. Tá legal? Vamos lá. Vamos lá então, vamos ligar aqui o nosso ATR. Switch de bateria de off para on. Self-test do MFC. Okay. No light. DUs 2 e 4. Self-test. MCDU 1 energizado.
2 e 4 totalmente energizadas. Couple, o painel de piloto automático energizado. Agora a gente pode colocar nossa fonte externa. Seguindo aqui com o nosso checklist, Boost Function, No Light, nessa posição aqui. Aqui eu quis mostrar para você, eu estava fazendo o teste de luzes, é como é iluminado o nosso push button de boost. Quando eu acionar o meu boost aqui on na página lá de Hanap, ele vai mudar de 127 Fox para 127 Mic, que é uma flagzinha verde, o 127 Fox, ele passa a ser uma flagzinha 127 Mic, a gente vai ver mais para frente, e isso também altera os parâmetros, principalmente nas páginas de Hanap, naquelas de mais alta potência. Então lá ele tem o margem para 127 Fox e 127 Mic. Altera alguma coisa lá, nos valores. Tá legal? Power Management, Takeoff. PEX 1 e 2, On e No Light. O On, claro que ele pressionado, e No Light, exatamente igual está aqui. Tá legal? Push Buttons da EC, que ficam logo em cima da do nosso EWD, tela central ali, o display central. As ECs On e No Light, estão para dentro e No Light. O ATPCS Off, exatamente dessa forma aqui. Tá legal? Radar, fica ali entre os MCDUs, o meu painel de radar na posição Off. Anti-skid, fica logo em cima da indicação aqui do trem de pouso, Off. Trem de pouso, indicando os 3 trem de pouso aqui para baixo e na cor verde. DC Generator Switches, Push Buttons 1 e 2, On e com fault iluminado, é normal a gente ter essa iluminação aqui do DC Generator. Só contar uma coisa para vocês, compartilhar uma informação, como é importante conhecer a configuração da aeronave. Foi decretado pelo time lá de pesquisa de falha, o time de troubleshoot, que tinha que se trocar o Start Generator 2 de uma aeronave nossa lá. Trocou, só que não podiam fazer o Hanap naquele horário, então precisou fazer a passagem de serviço somente no Hanap e cheque de que o starter iria conectar. Perfeito. O colega foi fazer o giro e falou, ó, tá com falha lá ainda. Aí eu fiz a pergunta, mas tá com falha em que momento? Ó, tira, bota push button, nada. Tirou o push button da fonte externa e não deu certo, desconectou a fonte externa. Não tirei o push button da fonte externa. Não precisa, né? Era só checar se conecta. Então, a fonte externa é prioridade. Aí ele voltou lá para fazer o giro, tirou o push button da fonte externa e o fault apagou. Então, pode parecer um detalhezinho, mas o rapaz era novo de Hanap, não conhecia, ele não liberou o push button. Então, nessa condição aqui é normal. Até a gente está com o motor funcionando e a fonte externa liberada, esse fault vai ficar iluminado. Quando eu liberar a fonte externa, aí sim, claro, o DC generator do motor que estiver funcionando tem que assumir todo o barramento elétrico. Vamos seguindo aqui. A switch de partida, off, start, abort, em off. Propeller brake switch, como requerido. Aqui no caso a gente está com ele aplicado. Sistemas hidráulico, azul e verde, on e low press. Então ele tem que estar para dentro, não tendo a indicação de off e low press. A gente só vai ter o apagamento dessa mensagem depois que a gente passar a condition level para alto. Aí sim. Ou se eu conectar a fonte externa CW aqui. Nessa condição, para preparação de cockpit, essa forma é a correta. Off, on e low press. ACW Generators, push buttons, on e fault iluminado. Mesma coisa.
Probe heating é aquele exemplo que eu tinha dado lá no início, elas ficam sempre na posição off. Probes e windshield, off. Emergency light, armed. Qual que é a ideia? Se tiver de dia, não vai ser necessário. Mas estou fazendo meu run-up no fim de tarde, posso ter algum problema, é interessante ele estar armado, que se eu precisar desembarcar, deixar a aeronave em emergência, eu preciso estar com o meu caminho iluminado. Então seria interessante ter a nossa luz de emergência ali na posição ARM, tá legal? Se tiver de dia, não é o caso. Exhaust Mode Switch, aqui. Esperar aqueles 120 segundos após que a gente energiza a aeronave, que ele vai ficar com fault, é normal do sistema. Depois dos 120 segundos, checar que ele está no light, sem falha. Avionics, Vent e Overboard Valve, são essas aqui, posição alto. Bleeds 1 e 2, off, legal? Então antes do nosso giro, é interessante nossas push buttons de bleed estar na posição off, legal? Aqui vocês já devem estar acostumados, mas tem um exemplo aqui de como faz comunicação no ATR. Então vamos lá. Para fazer ajuste, para fazer comunicação. Eu colocando no ACP a switch para int, eu já estou habilitando a comunicação interna. Perfeito? Então aqui eu habilito para falar e aqui eu aumento o volume para ouvir. Isso eu vou estar com uma comunicação ativada já interna, para eu poder escutar o mecânico lá fora, caso alguém esteja me auxiliando ali no assento do copiloto, perfeito? Para fazer uma comunicação fora com a aeronave, escolho algum sistema VHF, aqui eu vou escolher o 1, microfone, aumento o volume para ouvir, esse é o ajuste que eu faço no ACP. Venho para cá agora para o ajuste do MCDU, aperto o botão COM, aqui vai aparecer minhas frequências de VHF, aqui eu vou selecionar a frequência 136250, perfeito? Aperto Enter. Ele está ativo na minha comunicação standby. Aperto mais uma vez o botão Enter, ela passou a ser ativa. Agora eu vou fazer uma comunicação no VHF1. Azul na escuta do Tango Kilo Índia para teste de áudio. Só se atentem, eu não sei se vai sair tão alto, mas o colega da empresa vai me responder 5/5. Alguém tinha alguma dúvida com relação a fazer a comunicação? Já fizeram? Sem dúvidas? Sem problemas? Até o momento, algum confronto de informação do que vocês estão acostumados na JF e o que está sendo falado aqui nesse checklist? Não, tudo ok, conferindo. Perfeito, então. Então agora a gente vai fazer o teste de fogo dos motores. Aqui tentei exemplificar o máximo de perto, em vários ângulos, mas como vocês já estão acostumados, vai ser... Pessoal, coloquei aqui meu celular para me avisar quando der essas 17 horas, para a gente honrar o nosso horário aí, tá legal? Então a gente começou hoje às 15h30, o nosso horário das 17 chegou ao fim, tá legal? Ficou alguma dúvida hoje? Não, tudo tranquilo. Tá no ritmo legal? Estou falando, vocês estão conseguindo ouvir? Sim, os vídeos, o áudio que tá indo do vídeo, tá legal também? Tá Sim, perfeito. certo. Então tá legal, pessoal. Ó, tô na escuta de vocês falarem, se quiserem mandar mensagem, podem mandar, fiquem à vontade. Se quiserem sugestão para como ficar melhor, tô na escuta de vocês, tá legal? Tentar fazer o melhor possível para vocês, que esse tempo seja proveitoso da melhor forma possível. Ok, maravilha. Valeu? Então amanhã, 15h30, a gente começa. Um pouco antes, lá no grupo de WhatsApp, eu vou mandar para vocês o link e a gente continua exatamente desse slide 58, tá legal? Combinado. Tá bom. Uma boa noite para vocês aí, até amanhã. Até amanhã. Obrigado, boa noite. Valeu.